Eu conheço cara que tem um canal Dark Fitness. O cara só tá postando. Se for pesquisar lá, daqui a pouco vai ter alguns, não vai saber exatamente qual é. Mas é só exercício físico. Tá. E o cara fatura 50 mil por mês, só como afiliado. Ah, tá. 50k que tá entrando no bolso do cara só com aquele canal. Tipo assim, se o cara para de produzir, o cara quer tirar férias de uma semana, tá entrando 50k no bolso do cara. Fala galera, aqui é o Salles. E aqui é o Rodolfo. E hoje a gente está com a parte 2 aqui, pela primeira vez na história do Teste AZ, a gente está fazendo uma parte 2, que é uma continuação, né? Não é uma parte 2 que rolou um tempo depois, não, a gente está continuando o episódio número 1 com o Leandro Mantelli, aqui onde a gente falou sobre SEO, e hoje a gente vai mais a fundo ainda nesse tema. Legal, pessoal. O Leandrão aqui estava um papo muito bacana no último episódio, então se você assistir só esse aqui, você já vai ter um conteúdo legal. A gente hoje vai falar principalmente sobre o mercado de SEO, profissão, etc, etc, como começar, coisas desse tipo, e depois puxar um pouco do Pareto do conteúdo, que é uma coisa que a gente viu no último episódio, que é justamente sobre arquétipos, já que conteúdo é o Pareto do SEO, né? Acabei até me embolando aqui. O arquétipo vai mostrar você como você deixar mais forte o seu conteúdo. Então, esse vai ser o papo que a gente vai trazer aqui hoje. Então, vamos para cima já. Leandrão, acho Maravilha. que tá preparado aí já? Bora lá, meu. Bora lá. Cara, já tem uma pergunta de cara aqui que é o seguinte. SEO é um profissional que é fácil de encontrar ou é um profissional que, assim, por exemplo, por que eu estou perguntando isso? Porque copywriter, por exemplo, você pode até encontrar, mas não adianta você encontrar um copy, porque o cara tem que ser bom, senão você vai só perder dinheiro, ele vai entregar um monte de lixo, você não vai ter resultado nenhum, não vale a pena. Nem todos são assim, tem cargos, por exemplo, que você consegue até se virar com alguma entrega. SEO, verdade. Como que é encontrar esse cara? Ele pode, de repente, destruir o seu projeto? Tem facilidade de encontrar alguém no mercado? Como que tá hoje em dia? Cara, assim, ó, vamos lá. SEO é difícil de achar, tá? É difícil de achar cara que realmente consiga entregar resultado. Por quê? Quando tu contrata um profissional de SEO, quando tu busca um profissional de SEO, pelo menos a minha visão, tá? Se posicionar no ranking do Google, no ranking do YouTube, ele é o que as pessoas, o que o profissional de SEO almeja. Tipo assim, ele enxerga o resultado dele com as posições. Porém, qual é o principal objetivo de um melhor posicionamento no Facebook, no YouTube? É venda, é lead, é um resultado além daquilo. E é difícil a gente encontrar profissionais no mercado que tenham essa visão. Porque, geralmente, os profissionais, eles se baseiam no... Eu não sei se é assim com o copy também, mas eles se baseiam com, olha, eu consegui te posicionar, te dei, sei lá, saiu da 10ª página e agora está na 2ª. Olha só como o meu resultado foi bom. Tudo bem, beleza, mas tá. E venda, né? Lógico que tem os dois lados também. Agora eu vou defender o cara do profissional. Ele também não tem como se comprometer 100% com a venda da posição. Só que, se tu tiver, eu como profissional de SEO, se eu tiver desde o início como objetivo, cara, eu tenho que me posicionar para vender, não só para métrica de vaidade, dizer, olha só como eu sou um cara que consigo chegar nas primeiras páginas. Porque posição por posição, se tu vai lá e paga lá um Google Ads, na pior das hipóteses, tu vai ficar melhor posicionado que o primeiro orgânico, né? Só que, lógico, tem questões de custo e tudo mais. Mas, enfim, só para responder, para resumir a resposta, cara, é difícil achar bons profissionais de SEO. Geralmente, os ótimos profissionais de SEO, eles estão trabalhando em causa própria. Os caras são sugados pro lado negro da força, assim, vão fazer outras coisas em benefício próprio. Mas, cara, eu vejo assim, que tem muita oportunidade hoje no
no mercado para bons profissionais de SEO que realmente queiram se comprometer com o resultado do cliente, né? Se eu me colocando como cliente, é difícil, cara, porque eu até estava estudando bastante essa semana. Eu estava vendo outros, estava conversando com outros parceiros, acompanhando um pouco mais o mercado, até para poder chegar melhor aqui para conversar com vocês, né? E o que eu vejo muito é cara que consegue fechar um contrato de SEO e vai lá e faz um contrato, sei lá, 6 meses, 1 ano, longo prazo, fica feliz da vida, começa a fazer uns backlinks, aquela coisa mais básica do SEO, e tipo, prende o cliente, mas não se compromete realmente com o resultado. Quando o cliente vê lá que está subindo, mas não está aumentando as vendas, está preso com um contrato que não consegue quebrar porque tem multa, essas coisas. Cara, eu acho que eu respondi muito mais além, sabe? que vocês Não, mas perguntaram. deu para entender. Legal, legal. E me vem até uma questão aqui que é o seguinte. Aqui na Avante, por exemplo, na empresa, a gente presta serviço de gestão de tráfego, por exemplo, copy, funil, etc., para principalmente negócios locais. E uma coisa que é muito curiosa, que eu já vi estudando até outros concorrentes, mercado, enfim, é que às vezes a gente vai e fecha um contrato de longo prazo com o cliente, e a gente repara aqui que o cliente, ele não sabe o que vê. Como é minha empresa, eu sei que eu estou entregando um trabalho bacana, um relatório legal, eu ensino o cliente quais números ele tem que buscar, como que funciona, etc, etc. E eu sinto uma vazão ali no SEO que é assim, poxa, a primeira justificativa do SEO é o quê? Ah, tem que ser longo prazo, não é para semana que vem. Beleza. Aí o cliente vai e compra essa ideia. Poxa, legal, entendi, é longo prazo, então vamos fechar aqui 1 ano, 2 anos, etc, para ter esse resultado. Só que ele, por ser leigo, ele não sabe nem o que acompanhar. Então a minha pergunta para você iria nessa direção. O cara que contratou um profissional de SEO, a empresa, de repente eu fiz a contratação de alguém, o que eu tenho que ver para ter a certeza de que não vai passar 1 ano, 2 anos, e o cara tá falando, não, é isso aí, tá legal, beleza, mas é longo prazo, vai chegar lá. E às vezes eu vou ser enganado, porque passa esse período e eu não tive nada. Cara, essa tua pergunta é muito boa, porque assim, ó, ainda para mim, isso às vezes é um pouco nebuloso pelo seguinte. Primeiro, o profissional de SEO que chegar para ti, te prometendo a primeira posição ou a segunda posição, enfim, esse cara ou ele é inexperiente, ou ele está agindo de má fé, ou ele tem alguma informação que ninguém mais tem. Porque, cara, o próprio Google recomenda que tu não contrate profissionais de SEO que se comprometam com posição. Né? Porque o Google muda, ele muda, o Google muda. Tipo assim, eu não sei se cheguei a falar na nossa última conversa, cara, tem uma média de 3.000 atualizações de software do Google por ano. Tá? Mais ou menos isso. Se a gente for fazer uma conta, dá umas 8 ou 9 por dia, né? Se a gente for dividir assim, o cálculo de padeiro aqui. Cara, algumas são bem simples, coisas muito básicas. A maioria não impacta diretamente nos resultados. A maioria delas são formas do Google fiscalizar o que está sendo feito, mas algumas são realmente impactantes, assim. Eu mesmo já passei por várias atualizações, algumas me jogaram posições para cima, outras me jogaram posições para baixo. E é isso, não tem o que fazer. Ele simplesmente entendeu o que eu falei da semana passada, lá, a intenção de busca mudou, então daqui a pouco apareceu a Magazine Luiza na minha SERP, lá na minha página de resultados, e, cara, eu vou ter que me readaptar. Agora, voltando para a pergunta. Quando o projeto inicia, o projeto de SEO inicia, tem que ficar bem claro para ambas as partes, contratante e contratado, qual é o real objetivo. Qual é o objetivo do cliente em contratando esse serviço? Cara, eu quero resolver tal problema. Todo mundo vai dizer que quer aumentar as vendas. Mas existem formas de aumentar as vendas, que pode ser blindagem de mercado. Tá? Cara, eu vejo que
os meus concorrentes eles estão me copiando demais, ou eu quero ficar na frente dos concorrentes, então aí tu trabalha a estratégia de SERP Domination, que a gente costuma falar, que seria tu te posicionar o teu blog, o teu canal do YouTube, as tuas redes sociais. Tipo, se alguém for buscar por aquele produto, tu está posicionado em várias... tu está aparecendo em várias posições, tá? Então, tem que ficar bem claro isso. Se tu quer te blindar do mercado, se tu quiser captar mais leads, aí é legal o profissional de SEO até para se proteger, tá? Para ser bacana e honesto para todas as partes. Assim, o profissional de SEO tem que saber qual é o resultado atual do cliente que ele está atendendo. Tipo assim, hoje, com a estrutura que tu tá em tais posições, tipo assim, vamos passar um diagnóstico do teu site, porque eu consigo, existem ferramentas, eu pego qualquer site da internet, são ferramentas públicas, né? Lógico, a maioria delas você vai ter que pagar, mas não é nenhuma informação sigilosa. Eu vou lá, coloco a tua URL e ele vai me dizer todas as posições que tu tá, tipo, todas as palavras-chave que levam tráfego para ti. Tá? Se eu vou realmente... a hora que tu me contrata, eu vou lá e a gente começa a trabalhar com Analytics, primeira coisa, Google Analytics, e o Google Search Console também, porque o Google Search Console ele vai ser muito mais útil para o profissional de SEO, enquanto o Analytics vai ser muito mais visível para o cliente. Mas o Search Console te diz também, cara, todas essas palavras-chave que foram pesquisadas chegaram em tais páginas tuas. Então, tu consegue entender, cara, hoje o teu resultado é esse, beleza. O que a gente consegue? Se a gente conseguir, vamos fazer um cálculo aqui, tu tá na 10ª posição, tu recebe isso de visita. Então, eu imagino que se tu receber o dobro de visitas, tu vai ter o dobro de lead. Se tu receber 3 vezes mais visitas, vai receber 3 vezes mais leads. O que, como eu falei, acho que eu falei na semana passada, não é o que acontece, né? Quanto melhor posicionado, mais leads e mais vendas tu faz, escala geometricamente, acho que geometricamente a escala vai multiplicando, porque tu recebe mais relevância do Google. Então, a posição é a primeira coisa, tu vai lá, instala lá, tipo, várias ferramentinhas de acompanhamento de tráfego, então a gente pensa, cara, vamos trabalhar essas palavras-chave. Porque, no fim das contas, o SEO vai trabalhar palavra-chave, né? Então, cara, a gente tem que te posicionar nessas palavras-chave que são importantes para ti. Nessas aqui tu já está bem posicionado, nessas tu não está, nessas os seus concorrentes estão, e a gente roda um diagnóstico. E aí sim, começa a trabalhar aquele diagnóstico. Cara, leva tempo para começar a aparecer resultados, sim, só que o acompanhamento ele tem que acontecer por parte do cliente também, porque, cara, vai chegar uma hora que, por mais esforço que tu rode, tu vai chegar num platô de uma determinada palavra-chave. Aí tu tem que entender por que eu parei na 5ª posição. Tá, eu estava lá na 10ª página, estou na primeira página, mas eu não ultrapasso a 5ª posição, eu não consigo chegar no 4º, no 3º lugar. Provavelmente, quando isso acontece, pode ser relevância dos teus concorrentes, sabe? Se eu sou um e-commerce hoje e eu estou brigando pela primeira página de um produto que já está dominado pela Magazine Luiza, pela Amazon, enfim, Magalu, cara, dificilmente, provavelmente eu vou ter que me contentar com o 4º lugar, sabe? Não é uma regra, não quer dizer que eu não ultrapasse eles. Se eu realmente focar naquele produto específico, eu posso ultrapassar. Mas aí vai da questão do bom senso e do alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativas. Cara, quando tu é contratado como SEO, ou quando tu contrata um SEO, tem que ficar claro, o cara não é milagroso. No meio do caminho, o Google pode mudar o algoritmo, e aí a obrigação do profissional de SEO saber que o algoritmo foi impactado, né? E chegar e falar para o cara, meu, a gente ganhou 10 posições hoje, mas foi, sabe, por causa disso. Ao mesmo tempo, cara, a gente perdeu 2 páginas. Estamos lá, estava na primeira, a gente foi lá para a 3ª, porque mudou o algoritmo, o Google entende isso, agora a gente vai ter que realinhar a estratégia para isso. Isso tem que ficar claro, porque acontece, já aconteceu comigo várias vezes.
Então, eu acho que é isso, sabe? Alinhamento de expectativas, entender o profissional tem que entender o objetivo do cliente e alinhar. Cara, olha só, beleza. Se a gente aumentar em 10% no primeiro mês, vamos buscar por esses 10% de aumento. 10% eu estou chutando aqui, porque se tu entende que é menos concorrido, tu consegue ter uma meta maior, mas é bacana tu trabalhando com metas, até pro cara se sentir assim, cara, beleza, ó, eu vi que realmente a gente ganhou mais posições, realmente a gente está tendo mais visitas, essas visitas estão trazendo, não tão, aí vamos lá, cara, eu dobrei o número de visitas, mas o meu número de leads, ou o número de vendas, está igual. O que aconteceu? Opa, então vamos lá e vamos ver. Porque daqui a pouco o meu SEO, o conteúdo que eu escrevi, as alterações que eu fiz, realmente me posicionaram melhor, mas não estão vendendo. Daqui a pouco eu piorei a copy, sabe? Eu entreguei o que o algoritmo estava querendo, mas eu esqueci de enxergar o que o cliente do outro lado estava realmente buscando, sabe? Então, é isso. O ideal é ter esse elemento de expectativas e que essas expectativas elas sejam constantemente reavaliadas, porque a ferramenta está lá mudando. Então, a ferramenta muda, o mercado muda e muitas vezes os objetivos do cliente também mudam, né? Diferente de um Google Ads que tu liga hoje e está rodando. Entendi. Então, eu teria que ter um alinhamento de expectativa e eu teria que ter, né, eu como cliente ali, até a venda, etc. E ver também se o cara não é um falastrão que de repente está colocando uma promessa bizarra de primeiro lugar em tanto tempo, etc. Exato. Eu, com esses 2 pontos, tem algo mais que eu consigo extrair ali para ver que, por exemplo, poxa, meu resultado está melhorando, de repente uma meta, de repente algum indicador, ou é esse mesmo os itens que eu tenho que bater com o meu cliente, eu como cliente tenho que ter a certeza de que sei que com isso aquele cara é bom. Porque o meu viés vem justamente daí, né? Tipo, como eu sei que aquele cara é bom e não tá fazendo merda ali, ele tá realmente trabalhando e tá valendo a pena pagar aquela pessoa. É bacana tu ver os resultados anteriores, né, do cara que está contratando. Isso fazer aí um comparativo, então. Exato, porque quem são os seus clientes, onde é que estão... Porque, tipo assim, muitas vezes um histórico do o profissional, histórico você diz. do profissional, Tá. isso, isso, Perfeito. profissional. Porque assim, cara, SEO é complicado porque tem muito cliente que não quer que tu fale que o cara está fazendo determinado serviço, até porque, diferente de tráfego pago, né, o tráfego orgânico só tem um lugar na primeira posição, só tem, sabe, um lugar na segunda posição. Então, geralmente, quando tu está trabalhando, quando tu começa um projeto, tu não fala para ninguém, tu não espalha para ninguém, fica todo mundo meio escondido, porque para não alertar o mercado, entendeu? Agora, existem ferramentas, tipo, uma que eu gosto muito de usar, ela se chama SEPFox, ela é bem baratinha, e tu vai lá e coloca o domínio, né, o site que tu vai começar a monitorar, e aí quais são as palavras-chave que tu está monitorando. E a partir daquele momento, e não precisa ser o teu site, tu pode botar qualquer site do mercado, tu pode monitorar os teus concorrentes, inclusive, sabe? E a partir daquele momento, ele começa, todos os dias, ela vai lá e passa uma análise e diz em quais posições tu está. Com o tempo, tu começa a ver um gráfico. Ela vai montando direitinho, assim, um gráfico como se fosse de bolsa de valores, assim. Então, tu consegue ver que... e aí, aquilo que eu falei anteriormente, que ele faz aqueles testes AB, o Google, tu vê direitinho ali, cara. Tu vê que, de repente, tu tá lá na 10ª página, caiu lá na primeira. No outro dia, tu já estava de novo na 8ª. E tu vai indo aqui, ó. Quanto mais para cima tu tiver, maior a estabilidade. Quanto mais para baixo, mais tu vai. Então, tipo assim, é legal porque tu consegue ver ao longo do tempo que, cara, eu subi, eu caí, mas na média eu tô me mantendo numa crescente, né? Aí, isso é legal pro profissional e pro cliente. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque daqui a pouco, sei lá, às vezes o cliente acorda no meio da madrugada, teve uma ideia mirabolante lá, ou sei lá, ele olhou para o caixa e viu que estava com pouco dinheiro e começa a querer caçar os culpados. E geralmente o cara do SEO acaba sendo o primeiro culpado. Só que daí ele tem como entrar lá e falar, cara, deixa eu ver esses resultados aqui. Vai lá, abre o SEPFox,
e começa a olhar, não, realmente tá bacana, tá crescendo, tá subindo. Porque se está muito tempo parado, é porque tem coisa errada, né? E vamos lá. Como eu falei semana passada, a gente tem que estar sempre atualizando o nosso conteúdo, né? Constantemente atualizando, não é sempre. Cada vez que fizer sentido, vai lá e atualiza o conteúdo. Mas me deu um branco agora. Eu estava falando da ferramenta. Beleza. Está atualizando o teu conteúdo. Tá chegando alguém. Só que se tu não tiver como controlar os teus resultados, as tuas posições, tu não sabe se aquela atualização que tu fez te botou para cima ou te botou para baixo. Ou tu fez uma atualização, no dia seguinte tu perdeu 2 ou 3 posições, mas daqui a pouco tu volta a crescer por conta própria, porque daqui a pouco o algoritmo passou por lá, viu que teve alguma alteração, pode ter, naquele momento, acontecido alguma coisa no mercado, tu perdeu posições, mas aquela tua alteração, 2, 3 dias depois, te coloca mais para cima. E isso, para o profissional de SEO, é muito bom, porque tu consegue perder aquela ansiedade de pensar, meu Deus, eu perdi posição hoje, porque tu começa a ver o histórico, tu vê que tu cai e sobe. E pro cliente, pelo menos ao meu ver, isso é muito bom, porque ele acompanha, cara, beleza, caí, mas daqui a pouco eu subo. O cara fez uma alteração, eu subi. O cara fez outra alteração, eu caí. Porque ele criou tal artigo e esse artigo já me jogou lá na terceira página. Já sai na terceira página. Começa a subir, começa a cair. Aí quando tu vê que tu ficou muito tempo na mesma posição, que tu não está nem subindo, nem caindo, ou tu cai e sobe, mas tu te mantém na mesma, aí sim está na hora de chegar pro profissional de SEO e falar, cara, olha só, tô acompanhando que a gente não sai do lugar mais, o que houve? Leandro, mas Seria... vale a pena, queria entender dessa parte de quanto em quanto tempo você analisa esse resultado. Tipo, vale a pena ficar vendo todo dia, ou você vê semanal, vê mensal? Para a pessoa não ficar muito ansiosa também, né? E achar que o negócio está piorando, melhorando, sem ter Cara, muito tempo. Às vezes está numa baixa, né? E, poxa. Não, eu vejo por mim, tá? Eu vejo todo dia, tá? Mas o ideal é que tu trabalhe por semanal ou quinzenal. Para o cliente, que tu tenha um acompanhamento com o cliente semanalmente ou quinzenalmente. Aí vai do contrato, vai do tipo de necessidade do cliente também, sabe? Mas eu particularmente, eu acho importante que o profissional não necessariamente acompanhe os gráficos todos os dias, mas todos os dias tu tem que dar uma olhadinha para ver se não aconteceu nada de muito bizarro, porque, cara, assim, quando o Google muda o algoritmo dele, tu pode cair bonito e é de uma hora para outra, cara. Várias vezes eu tava, sei lá, sábado, deitado na rede, daqui a pouco ela dava uma olhada e pensava, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Porque do nada eu tava lá para baixo, né? Deixa eu dar uma olhadinha assim. Porque é normal tu perder algumas posições e subir, como eu falei, mas não é normal tu cair 2 páginas, entendeu? Ou tu subir 2 páginas de uma hora para outra. Não acontece isso. Quando tu já tá ali nas primeiras posições, né? Quando tá muito lá para trás, acontece mesmo. Mas aí, é batata. Eu via que eu caía do nada, de repente, ia lá, ó, atualização do Google. Lançamento tal coisa, tal, já eu caí no IAT, uns caíam, outros subiam. Quando sobe, tu tá feliz da vida, tu nem dá muita bola, mas quando tu cai, dá aquela tristeza, né? Mas aí eu entendia, cara, realmente, teve a alteração do Google. Quando tem essas alterações de algoritmo, o próprio Google recomenda que tu não faça nada por pelo menos uma semana. E aguarde. Por quê? Daqui a pouco o peso que o algoritmo do Google dá para determinadas ações muda, então ele bagunça tudo. Aí daqui a pouco passa uma semana, ele tende a estabilizar, que, né, geralmente leva uma semana para fica uma semana bagunçando tudo, sabe? Depois de uma semana ele tende a estabilizar, então tu pode normalmente, é o que normalmente acontece, tu recupera as tuas posições. Ou pode acontecer de realmente tu não recuperar mais. Aí vai lá
chamo o cliente, falo, olha, teve essa mudança, aconteceu isso, realmente não foi cagada minha, mas agora a gente vai ter que refazer esse projeto, tipo, basicamente recomeçar ele, porque agora o Google entende que o importante é isso. Então, tu entende qual é o problema, né, o que aconteceu, e vai lá e refaz o alinhamento e recomeça naquela palavra-chave. E onde eu E isso vejo essas acontece. atualizações? Onde eu Cara, encontro essas atualizações? Tem o algum próprio site, Google assim? tem. Só que agora eu não tô com ele de cabeça aqui, mas eu me Não, comprometo tranquilo. de passar para vocês. Mas tu consegue botar, eu posso mandar aqui para vocês depois, mas se tu buscar Legal. lá, tipo, atualização algoritmo Google, já vai aparecer alguns aí. Legal, Mas porque tem um aí específico que eu acompanho. a gente pega depois com você e coloca na descrição, nos comentários, etc., do Perfeito, episódio no perfeito. YouTube. O que é legal, né, que eu estou interpretando aqui? Porque para mim, o quanto mais claro a gente for com quem contrata e com quem entrega, mais chances de sucesso você tem. Então, se hoje você, Exato. Leandro, com a skill que você tem, com o track record que você tem, você trouxesse para um freela de SEO, você ia procurar alinhar expectativas com o cara, né, ver o alinhamento que ele faz até com você. Então, isso é legal, não só para quem está ouvindo aqui, não só para quem contrata, mas como para quem está prestando serviço também, para dar direção para o seu cliente de como Exato. você vai ensinar, treinar, né, educar o seu cliente a sua prestação de serviço. Então, se alinha expectativa, procura histórico, né, o track record da pessoa, ver se ela já teve alguns resultados passados, etc. Beleza. Se não está fazendo nenhuma promessa mirabolante, e ensina o cliente, né, e tanto você saber como pesquisar isso, como interpretar esse gráfico, quanto ensinar o seu cliente a interpretar e a ver também esse gráfico, porque esses gráficos, na teoria, se eu entendi certo, me corrija, ele tem que estar em movimento e subindo. Exato. Né? Ele tem que Exato. estar em movimento subindo. Isso é a prova de que eu estou fazendo um bom trabalho. E quando tiver uma queda brusca, que pode acontecer, a gente está sujeito a isso, existe um lugar no qual aparecem as atualizações do Google, Exato. que ali eu identifico, poxa, essa queda, senhor cliente, veio por causa desse YZ pontos, e agora a gente vai buscar novamente aquela posição. É Exato. isso. Esse é o Exato. caminho. É o que você, Leandro, É faria se isso. você tivesse nessa situação. Perfeito. É o que eu faço quando acontece na realidade. Legal, legal. Super claro, perfeito. Aí, E o alinhamento de expectativas, perdão, ele é importante, vai lá. porque assim, ó, o profissional de SEO tem que ser extremamente honesto com o cliente, porque se tu nota que a palavra-chave do teu cliente lá, de interesse dele, ela está dominada por vídeos no YouTube, e o cara não vai fazer vídeo no YouTube, tu tem que dizer para ele, olha, infelizmente essa palavra-chave a gente não tem como atacar, porque os primeiros resultados, todos eles estão sendo entregues por vídeo. A gente vai conseguir no máximo, o primeiro resultado orgânico que seja um blog ou que seja um e-commerce, ele está aqui na 5ª posição. Então, a gente vai conseguir no máximo chegar na 5ª posição. Eu já Perfeito. tenho essa expectativa pré-criada, então, né? Legal, Exato, perfeito. exato. Bacana. Ou, se quiser passar disso, grava um vídeo, né? Tipo isso. Ou se quiser passar disso, aí a gente vai ter que conversar toda a questão do YouTube, né? Exato. Maravilha. Para fechar essa parte aí, Leandro, você tem mais alguma ferramenta? Você falou do SERPFox, né? Que é a ferramenta paga. Isso. Falou do Analytics também, como é que chama outro? Do console, né? Google Search Console. Search Console, isso. Você tem mais alguma para a galera saber, para indicar aí para o pessoal? Cara, assim, ó, a mais básica que eu costumo usar para apresentar, iniciar um projeto com clientes é a Uber Suggest do Dhruv Patel, porque ela permite que tu faça buscas gratuitas e ela é em português, então geralmente tu vai numa reunião com o cliente, tu já mostra lá dados que ele também pode pesquisar e tirar as dúvidas lá na casa dele, na empresa dele. Porém, para trabalho mesmo, cara, tem 2 ferramentas que são imprescindíveis para mim. Uma é a Ahrefs, que ela é para SEO, assim, ela é para busca de palavras-chave, para pesquisa de concorrentes.
Para mim, ela é a melhor que tem. E a SEMrush, SEMrush, que aí, cara, essa aí ela é fantástica, mas aí ela é um misto de SEM, né, que é busca paga, mas ela é muito boa para busca orgânica, mas ela é mais para busca paga. Então, tu consegue, por exemplo, se eu quiser rodar um diagnóstico de uma empresa, tá? Vou na SEMrush e eu vejo, cara, tu está recebendo tanto de tráfego dessas palavras-chave, porém, tu tem esses anúncios que também estão te levando isso aqui. E aí é até bom, porque quando o teu cliente, né, a empresa já tem um trabalho de Google Ads, tu consegue entender já quais são as palavras-chave que ela está trabalhando e tu consegue alinhar com ela. Olha, cara, eu vou te economizar tanto no fim do projeto, porque essas palavras-chave tu vai precisar gastar cada vez menos investimento nelas, porque a gente vai conseguir gerar uma busca orgânica nela. Então, essas 3 ferramentas que eu falei são extremamente boas para quem vai trabalhar. Para mim, são imprescindíveis para quem vai trabalhar com SEO. Boa, maravilha. Acho que é legal ter um kit assim de ferramenta para a galera também. Provavelmente o pessoal não vai conhecer alguma delas aí, ou nenhuma, né? E boa. Eu queria agora passar para um outro tópico que tem a ver com carreira / mercado de SEO. Perfeito. Então, uma pergunta meio ampla assim, tanto do lado da Uhum. empresa, como que as empresas hoje, na sua visão, né, como que elas enxergam SEO? Se só as empresas maiores dão importância, se as empresas um pouco menores, médias, startups, por exemplo, também já dão importância para SEO da forma que deveriam. E você falou já que é difícil de achar esse profissional, um profissional bom. Aí eu queria entender assim, como que você enxerga os caminhos que um profissional de SEO pode trilhar? Ele pode, por exemplo, abrir uma empresa, uma agência de SEO, que ele vai atender vários clientes de SEO. Ele pode ser um cara meio que autônomo, né? Ele não vai ter funcionário, Uhum. mas ele vai trabalhar com também alguns clientes de SEO. Ele pode também ir para uma empresa e trabalhar só naquela empresa, só como SEO, tipo, é um cargo assim que funciona bem hoje, tipo, vale a pena dar dinheiro também, essa parte do dinheiro, essa parte financeira, acho que é bem legal também para a galera saber. Enfim, como que você enxerga tudo isso? Assim, ó, ainda é um trabalho de evangelização de mercado, tá? Porque geralmente as empresas contratantes, elas têm pressa. Então, elas enxergam que anúncios de Google e anúncios de Facebook trazem resultados mais rápidos. E realmente trazem resultados mais rápidos. O SEO não é uma briga, tipo assim, tráfego pago versus tráfego orgânico. São estratégias diferentes, são fontes de tráfego diferentes. O que eu vejo para quem está começando, o ideal é tentar trabalhar em alguma agência, tá? de SEO, de publicidade mesmo. Porque até pouquíssimo tempo atrás, as agências de publicidade, elas tinham, sei lá, um ranço com SEO, justamente porque não sabiam cobrar, não sabiam oferecer esse tipo de serviço. Mas hoje isso está mudando bastante. Então, bons profissionais de SEO, eles são muito bem vistos dentro de agências. Fora que, se tu tiver começando a carreira, tu já tiver entendimento, mas tu está começando uma carreira, dentro de uma agência, tu vai pegar vários projetos. Então, tu consegue te familiarizar e tu consegue crescer entendendo melhor os vários tipos de mercado. Porém, dentro de empresas é difícil, tá? Empresas pequenas e médias dificilmente vai ter cargo para isso, porque os caras querem eles querem um gerente de marketing, e o gerente de marketing tem que fazer tudo, né? Aí, a não ser quando o gerente de marketing entende aquela oportunidade, mas geralmente, cara, para eu que estou nesse mercado, muitas vezes eu chego e falo, cara, tu sabia que tu consegue tomar ações no teu site que façam com que ele seja melhor posicionado no Google? E as pessoas se assustam, assim, sério? Eu achei que era, sei lá, sorte, ordem alfabética, tu pagava. Porque ainda tem muito isso, cara. Ainda tem muito cara que fala assim, não, porque só sobe no orgânico quem paga o Google, porque o Google vai lá e dá um bônus pro cara. Não, tem nada a ver, são motores diferentes. Mas para profissionais que estão começando, cara, primeira coisa, qual é o meu conselho? Tu tá muito começando, tu quer trabalhar com isso, tu acha bacana, mas tu não entende muita coisa, faz por conta própria,
vai atrás, sei lá, pega sei lá, a padaria do bairro, vai atrás do negócio de um amigo e fala, cara, eu vou fazer de graça para ti. E começa trabalhando isso, tenta criar um SEO para negócio local. Tá? Sei lá, dentista em Florianópolis, padaria no bairro tal, porque aí é mais fácil de tu ver resultado mais rápido. E aí tu começa a criar um portfóliozinho para chegar para o cara e falar, olha, eu já tenho esse negócio aqui. Mas isso para quem quer trabalhar por conta, né? Para tu conseguir clientes, o profissional que quer ser autônomo ou que quer ter agência, para conseguir clientes, não chega para o cliente falando, cara, eu vou te botar nas primeiras posições do Google. Tipo assim, tá aí. E eu com isso, né? Vai lá, pega uma dessas ferramentas que eu falei, faz uma pesquisa do cliente, pesquisa mesmo a empresa, o site dele, vê quem são os concorrentes do cara, que posições ele está assumindo, e aí chega para ele como um parceiro mesmo, fala, olha, eu dei uma olhada aqui na tua empresa e eu vi que hoje, para o teu business principal, tu está na terceira página, está na quarta página, ou seja, quem está buscando pelo teu produto ou pelo teu serviço não está te encontrando, de graça. Tá? Mas em compensação está encontrando esse cara, esse cara, esse cara. Esses caras são teus concorrentes? Aí o cara vai dizer, ó, são. Então tá. Então, eu vou te mostrar aqui nessa ferramenta aqui, ó, esses caras estão recebendo uma média, uma estimativa de tantas visitas. Então, com tantas visitas, provavelmente eles estão fechando muito mais negócio que tu. Ou seja, te mostra interessado no sucesso do cliente, que o cara vai olhar e vai dizer, opa, tem coisa aí vamos conversar, vamos negociar. É muito mais fácil fechar contratos. E eu, particularmente, prefiro trabalhar por conta própria, ter uma agência, montar uma equipe, se for o caso, e ter clientes, do que trabalhar dentro de uma única empresa. Hoje, né? Já trabalhei dentro de empresa fixo, só que é complicado, porque chega uma hora que, pelo menos no meu caso, chega uma hora que tu pensa, cara, tá, e agora? Como é que eu cresço? O que eu faço agora, sabe? Tu começa a ver um monte de oportunidades, mas depende muito da pessoa. Eu sei que tem gente que precisa de uma segurança da CLT, se sente bem com isso, né? Tem gente que já tem uma personalidade um pouco mais de arriscar, então prefere ter agência, mas é trabalho, é muito mais evangelização, muito mais mostrar para as empresas, para os clientes que tu é uma ferramenta útil para eles. Cara, quanto mais negócios tu conseguir ajudar, realmente levar os resultados para o cara, porque imagina os teus clientes estão numa roda de churrasco lá, os caras vão dizer, não, porque eu estou recebendo 20 mil visitas a mais por mês. Ah, que legal. Não, eu já estou recebendo 100. Os caras não falam isso. Os caras estão falando, meu, sabia que eu contratei um cara lá, o cara me botou lá na primeira página e eu estou vendendo o dobro do que eu vendi antes. É assim, isso que os caras vão falar, sabe? Aí tu começa a ser muito mais valorizado, consegue cobrar muito mais. Uma consultoria, uma mentoria de SEO vai te dar muito menos trabalho com o tempo do que tu ter contratos onde tu tá ali skin the game com os resultados do cara. Só que tu nunca vai conseguir chegar num nível de consultoria ou mentoria se tu não passar pelo skin the game. Porque como é que tu vai saber realmente o que tu pode apresentar para o cara, para a empresa, né? Mas é isso, então, acho que eu passei por todas as fases ali das empresas, mas, assim, dificilmente tu vai ser contratado por uma empresa como um profissional de SEO se tu não tiver algum resultado antes. Até porque é difícil tu ver vaga aberta, empresa, para contratamos profissional de SEO. Cara, é bem raro. Eu confesso que eu não vi ainda oferta de vaga para isso. Mas quando tu mostra que existe essa possibilidade, essa necessidade, tu vai acabar conseguindo ótimas oportunidades. E eu não sei Eu se você vai respondi. perguntar. Para mim, eu tiro minhas dúvidas. Tá. Não, para mim também. E curioso essa parte da vaga de SEO. Realmente, eles colocam SEO como uma das skills que a pessoa tem que ter dentre várias outras, né?
É verdade. Exato, como se o cara fizesse tudo, como se o SEO fosse lá, sei lá, tu apertasse um botão no site, ó, agora subi. Até porque, cara, tem uma coisa meio louca, assim. Muita gente enxerga SEO como um trabalho de copy, de escrita. Porque faz sentido, tu tem que acabar escrevendo, mas para mim o game mudou quando eu entendi que o SEO era realmente um trabalho de tráfego. Porque tu tá levando pessoas para a empresa. O que um gestor de tráfego faz? Seleciona o melhor público, seleciona as melhores as melhores Palavras-chave também, né? possibilidades, isso. Então as melhores oportunidades de levar os clientes mais assertivos no momento certo. SEO, cara, é a mesma coisa. Porque se tu errar porque o SEO não é só escrever, né? É principalmente o teu conteúdo. O teu conteúdo, ele é extremamente importante. Porém, se o teu site demora para carregar, se tu tá brigando por uma série que já está muito dominada, então tu acaba botando muita energia numa coisa que não vai trazer resultado tão rápido. Então, para mim, é um profissional o SEO é um profissional de tráfego, e se tu te posicionar como um profissional de tráfego orgânico, cara, eu acho que é mais fácil das pessoas te enxergarem como, opa, esse cara não é um mago que chega aqui, bota uma capa e a gente começa a pipocar posições. Ele tem uma função realmente que a gente consegue entender dentro da empresa, é tráfego. Agora, é um tráfego meio que não depende só dele, né? Porque tu depende do mercado, tu depende do site. Então, querendo ou não, um profissional de SEO, ele acaba tendo que entender um pouco de noções de programação, de noções de escrita e de noções de tráfego, porque não adianta eu trabalhar muito num site que demora 10 segundos para carregar. Eu posso fazer o que eu quiser, não vai ter mágica. E também de relacionamento, né? E como eu falei, embora os backlinks eles tenham cada vez menos peso, ainda é importante, porque tu não pode ser simplesmente um site, uma ilha no oceano, né? Tu tem que ter conexões. Quanto mais conexões tu tiver de links para outros sites, principalmente de outros sites para ti, mais vezes o robô acaba te vendo, entende? Porque pensa bem, tá lá o robôzinho do Google passando num site. Aí ele, opa, tem um link pro site do Leandro aqui. Aí ele passa por outro, opa, tem um link aqui também, opa, tem um link aqui também. Passa em outro site lá, opa, tem mais um link para lá. Cada vez ele está vendo que tu tem boas conexões, né? Isso aí não influencia mais tanto, mas ainda tem influência. Então, o professor de SEO ele tem que ter noções de programação, que eu digo, pelo menos para entender, cara, olha só, a gente tem que fazer o teu site ser mais rápido. Não seria programação ideal, seria, sei lá, de WordPress, enfim. Mais ou menos, acho que eu consegui passar a ideia, né? Porque tu tem que entender assim, cara, o teu problema hoje é muito mais estrutura do site do que outra coisa. Vamos resolver isso primeiro. Agora, o conteúdo está muito lindo e maravilhoso, muito bem escrito, mas não tem como o robô achar a gente. Porque não tem nenhum site no mundo que linka para o nosso. A gente é uma ilha. Vamos tentar criar umas pontes agora para outras ilhas ali, para ver se as pessoas conseguem enxergar a gente aqui como uma possibilidade. Muito top. Você comentou uma coisa que me gerou uma dúvida. O profissional de SEO, ele tem que também escrever os artigos? Ou ele tem um redator que trabalha em suporte com ele? Cara, eu fiquei com essa dúvida também, quando você falou de escrita, né? Falei, caramba, o cara, além de tudo, tem que escrever um artigo inteiro, né? Caraca. Não, eu comecei escrevendo. Eu comecei escrevendo. Quando eu comecei o SEO, eu fazia tudo. Mas, com o tempo, eu fui largando mais escrita e focando muito mais na questão de estrutura de sites e conexões com outros sites. Mas não é necessário que tu escreva. Agora, é bom tu escrever. Porque quando tu vai montar, por exemplo, uma estratégia, tu tem que saber o que tu vai analisar do conteúdo dos teus concorrentes. Sabe? O que eles estão falando, quais são os tópicos, quais são como é que tu pesca lá dentro, assim, a estrutura que os caras estão usando, e isso te ajuda bastante.
Tá? Se tu vai trabalhar sozinho, tipo assim, vamos dizer que eu quero trabalhar sozinho com SEO, eu quero fechar contato com algumas empresas. Cara, provavelmente tu vai ter que escrever os primeiros artigos também. Porque como é que tu vai saber o que cobrar? Tipo assim, eu vou lá no 99 Freelas, por exemplo, e contrato um redator. Mas como é que eu vou saber o que passar para ele, o que cobrar dele? Como é que eu vou saber avaliar se aquele texto que ele está escrevendo, ele está coerente ou se ele está viciado, que nem eu falei da outra vez lá, como o cara encheu lá com 99 vezes a palavra-chave lá ao longo do texto, sabe? Então é importante que tu tenha essas noções. Você Faz o meio que cara ser um orienta. destaque, né? Perdão, não entendi isso. Acabou, foi. É que faz o cara ser um destaque quando ele tem essa skill, né? A Exato, exato, mais. exato. Perfeito. Eu acho que assim, ó, é um super bônus, um super Legal. diferencial, se tu souber escrever. Perfeito. E eu perguntei também se você normalmente se orienta os redatores, né? Sim. Tipo, antes dele escrever, você passa para ele, ó, segue mais ou menos a estrutura, usa essas palavras aqui, e aí ele pega No suas começo, dicas. quando eu contrato um redator novo, ou quando eu começo a trabalhar com alguém, eu vou lá, eu pego um freelancer, nesse caso, geralmente eu vou lá e digo, cara, esse texto tem que ter esses tópicos. Eu entrego para ele o esqueleto do artigo. E digo, ó, agora tu desenvolve em cima disso e, e eu quero tantas mil palavras também. Porque também tem isso, né? O tamanho do texto também influencia. Eu vou lá, ó, tantas mil palavras. Que é a média que eu faço Entendi. dos meus concorrentes, né? Quem são os meus... Tipo assim, eu quero ranquear para óculos de sol, por exemplo. Para a palavra-chave lá, óculos de sol. Quem são os meus concorrentes? São os resultados orgânicos da primeira página. Vou lá, faço uma análise de cada um daqueles caras lá, entendo o que eles estão apresentando, quais são os tópicos principais, como é que está a estrutura de texto deles, e faço uma média de quantas palavras tem em cada artigo. Porque Fantástico isso. se a média de palavras-chave, tipo assim, vamos dizer que aquela palavra, aquela série toda lá, a média de palavras por artigo está em 600. 600 palavras por artigo. Beleza. O que isso me diz? Que as pessoas querem consumir aquele conteúdo relativamente curto. Não é uma coisa que eu preciso... eu vou lá, vou escrever agora um artigo com 15 mil palavras e vou ranquear em primeiro porque os caras são muito preguiçosos, você escreve 600. Não. Eu vou escrever um Não é artigo com mais 15 mil porque é palavras. melhor, né? Exato, vai ter um bounce violento, que a galera vai olhar e vai dizer, meu Deus, tudo isso que eu tenho que ler, não quero. Agora, contrário também, se eu estou buscando, se estou lutando por uma palavra-chave, que eu vejo lá, eu vejo que a média de palavras, ela está em, sei lá, 3 mil, cara, o meu artigo vai ter que ser maior do que isso. Porque eu não vou ranquear sendo sucinto. Porque quem está consumindo aquele conteúdo tem uma necessidade de entender mais daquilo. Então, o meu artigo não pode ser sucinto, ele vai ter que ser bem explicativo. Então, quando eu estou contratando um redator pela primeira vez, eu passo tudo isso para ele e digo, cara, então tu desenvolve aqui, ensino para ele como é que é a estrutura, como é que é a pesquisa que eu faço, e aí depois eu já vou deixando o cara escrever mais solto, porque ele já entendeu como é que é a minha forma de trabalhar, pelo menos. Excelente, excelente. Agora, Leandro, é de 1.000 a 1 milhão, né? Mas você consegue dar, por exemplo, um parecer médio de um custo de um projeto X para um profissional iniciante, por exemplo, um profissional um pouco mais avançado? De repente, projeto, não sei como que a gente pode exemplificar isso. Cara, tu diz pro Que o cara que SEO cobra. custaria ali para aquela... exatamente. Custaria? O quanto ele cobra. Quero entender mais do Tá, dinheiro desse mercado, tá, entendeu? tá. Assim, ó, tem muito a ver com o resultado final e a dificuldade daquele projeto. Mas, geralmente, um cara que tá começando na carreira, ele vai ter um salário ali, tipo, tu vai trabalhar numa agência, tá? Uma agência, ela cobra para quem está entrando, paga, perdão, para quem está entrando, ali é aquela base de 2 mil, 3 mil reais
R$ 3.000 já é muito, sabe? Geralmente o cara que está começando vai ganhar em torno de uns 2.000 e fica feliz. Conforme vai crescendo, ele consegue chegar um pouco mais. Mas geralmente dentro de uma agência, um cara de SEO ele vai bater num teto ali de uns 5.000, a não ser que ele comece a pegar gerências, né? Subir realmente como se tornar um gestor disso dentro do projeto. Quando tu vai trabalhar por conta própria, fechando contratos com empresas, o ideal é tu ver exatamente assim, ó, por exemplo, tu vai fazer só a análise, apresentar para o cliente e ele vai atrás de gente para arrumar o site, ele vai atrás de gente para escrever os artigos, tu tem um custo, tá? Agora, geralmente o certo é tu entregar o pacote completo. Então, tu entende, olha, eu vou te entregar um projeto, a gente vai fazer uma análise do teu site, a gente vai ter que fazer algumas alterações. O ideal é que tu tivesse alguém da tua equipe, ou sei lá, um terceirizado de muita confiança tua, que já entendesse como é que tu quer as coisas, e aí esse cara tem um custo. Tudo isso tu vai colocando, tá? Então, assim, ó, eu acredito que um setup inicial bacana para tu começar um projeto seja ali na casa dos 3 a 5 mil reais. Isso, tipo, pegando uma empresa, um cliente médio, tá? De 3 a 5 mil reais. Isso é um valor fixo que você cobra ou é Então, um FII? tu cobra para entrar. Recorrência? Tu cobra para entrar. Tu cobra para fazer aquela primeira análise. Já incluindo tá. as alterações todas que tu vai ter que fazer. E aí, por mês, dependendo, como eu falei, da quantidade de entrega que tu vai fazer, por exemplo, eu vou te entregar um artigo por semana, 2 artigos por semana, 10 artigos por semana, vai influenciar porque tu vai ter o custo do teu redator. E eu acho assim, muito bom que tu tenha o teu redator, que tu consiga fechar um projeto onde alguém da tua equipe esteja escrevendo os artigos, do que deixar... Pensa, cara, é a parte fundamental da coisa. Se deixar na mão do cliente, talvez ele não vá dar essa atenção, ou ele contrate alguém que não vai ter esse cuidado assim, que tu teria. Mas aí, eu acho que um valor assim, ó, bacana para tu ter 2 artigos por semana, tá? Dentro da tua equipe, seria em torno de uns R$ 2.000 por mês para tu cobrar do cliente. Já tá bom para tu começar um projeto. Menos do que isso, bom, aí depende do quanto de resultado que tu consegue entregar para o cara. Se tu quiser cobrar menos do que isso, fica muito apertado para ti, porque tu vai ter que pegar mais projetos. E quanto mais projetos tu pegar, mais tu vai ter dor de cabeça, cara, porque tu vai estar focado com um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que é bacana tu não ter... Eu acho bom tu não ter tanto cliente e conseguir te comprometer com o resultado dos caras. Lógico, tendo equipe, né? Do que ter um monte de cliente, cobrar baratinho e daqui a pouco tu não vai dar conta de entregar os resultados que o pessoal precisa. Legal. Lembrando que isso, para quem está ouvindo aqui, né, é uma média. Você pode, de repente, ser excepcional e cobrar R$ 1 milhão por mês. Então, o preço é uma coisa delicada, né? Tem projetos que tranquilamente, quando tu pega clientes grandes, que tu tem umas metas bacanas, tu consegue cobrar tranquilamente 10, 15 mil reais. É um valor médio aqui que você trouxe de uma base de mercado, de repente, para quem está iniciando, etc. Exato. Então, não é para gerar uma frustração isso, é para entender um ponto de partida do quanto pode galgar, né? Isso, eu estou dizendo assim, ó, cara, tu vai começar ali, tu tem que ter resultado. Quanto mais resultado tu tiver, mais o próprio mercado te enxerga. E aí tu consegue já entrar tendo valores maiores. Então, assim, ó, né, eu não tô dizendo, eu não quis frustrar ninguém, mas vamos lá, com o tempo, tu consegue fazer projetos bacanas, assim, tendo 5 mil, 10 mil reais por mês de um projeto com um tempo legal definido. E Total, e existe uma super oportunidade, justamente do que a gente falou no começo aqui da gravação, que é, poxa, ainda é um mercado que precisa ser evangelizado e não encontra boas pessoas. Então, a partir do momento que você começa a criar nome, é muito fácil você ser ali um boca a boca muito forte, né, entre pessoas, empresas, etc. Então, eu imagino que o céu seja um limite para um profissional que queira galgar uma carreira de SEO, se aprofundar dentro disso, e aí você vai construindo skills complementares, né? Aí você manja um pouco mais de WordPress,
aí você pode precificar mais, aí você manja mais de copy, de conteúdo, de redação, aí você tem parceiros, de repente você consegue... Eu imagino você hoje deve ter várias pessoas ali, redatores, por exemplo, que já... Poxa, você precisa de um projeto, você já tem um contato-chave de alguém muito bom, aí já fecha uma parceria de imediato. Então vai fortalecendo, né, para esse profissional. Bem legal. Geralmente, quem trabalha comigo foi treinado por mim para poder pegar essa minha maneira de trabalho. E cara, uma coisa muito bacana do profissional de SEO é que é o seguinte, se tu for realmente competente em entregar os resultados para os seus clientes, tu não precisa fazer mais captação de cliente com o tempo. O mercado é que vai atrás de ti. E aí, é que nem jogador de futebol, cara. Começa a virar passe de jogador de futebol. Tu tem... o jogador de futebol início de carreira vai ganhar lá R$800. Agora, tu pega um Neymar da vida, o cara cobra o quanto ele quiser. Porque se tiver gente vendo que o valor que tu gera, se torna barato para a pessoa. Porque o profissional, o dono da empresa, não vai querer ter dor de cabeça com isso. Então, ele vai entender, cara, esse cara aí tá fazendo um baita no trabalho, vamos lá, olhando, quanto é que tu cobra? Tanto. Ah, não sei. Aí tu vai negociando com o cara. Mas o importante é o seguinte, tu tá bacana, tu tá te sustentando, tu tá te mantendo. Tu não precisa de muitos mais clientes, tu começa a aumentar o quanto tu cobra dos próximos clientes. É simples assim, cara. Aí, se os caras toparem te pagar, pronto, o teu patamar passa a ser esse. Aí, daqui a pouco, sobe. Aí, termina um projeto, tu não vai mais estar cobrando 1.000, tu vai estar cobrando 2.000. Daqui a pouco, tu vai estar cobrando 3, 4. Cara, mas assim, ó, é importante para quem está começando ter a humildade de saber o quanto realmente de entrega tu consegue fazer e de resultado tu consegue fazer. Porque, cara, agora eu vou ser sincero, assim, ó, o que chega para mim de cara, diz assim, me dá uma oportunidade para trabalhar contigo, não sei o quê, porque eu sou especialista em não sei o quê. Aí eu vou lá ver os resultados do cara, pô, o termo especialista no nosso mercado digital virou qualquer coisa, entendeu? As pessoas... Vale mais nada, né? Tu compra um e-book e tu virou especialista em fazer tal coisa. Então, é complicado, meu. Às vezes os caras não têm noção, não tem noção das coisas que prometem, sabe? Não, eu sei bem do que você está falando, que aqui às vezes a gente abre vaga, até para gestor de tráfego, por exemplo, aí o cara colocou lá, a gente pergunta, né, quanto que você já investiu, né, já manipulou ali de mídia na sua vida aí, poxa, R$15.000. Tipo, isso não é nada, né? Isso não é nada, é nada. Aí, quanto que você cobra de salário, sua pretensão salarial? R$12.000. Tipo, que isso, cara? Você tá louco, entendeu? Essa é a realidade, você tá maluco da cabeça. Então faz todo sentido isso que você tá trazendo. Né? Você passou por isso também, né, Gui? Assim, todas as vezes que eu abri vaga, para qualquer área, assim, para gestão de tráfego também, você vê que, cara, 90% é descartado assim na hora, que é muito na ruim. Na hora. Justamente para esses especialistas aí, né? Sou especialista das quantas e o cara baixou um e-book. Não, e quando você acha o cara bom, realmente a galera é muito louco, né? Porque tem muita gente que parece que está estudando o assunto, mas quando você vai ver quem é bom de verdade, é um pessoal muito, muito, muito escasso. Eu não sei se a galera entra no mercado e desiste muito rápido, ou se o pessoal não se aprofunda mesmo, mas quando você vai a fundo para encontrar alguém, você não acha. Simplesmente. É que eu acho foda. É que eu acho que o mercado é muito... tem muita gente entra no mercado por causa de promessas, entendeu? Hoje em dia, cara, tu dá uma rodada no Instagram que tem de cara dirigindo Ferrari, usando Rolex, e dizendo que o curso dele de R$197 vai te fazer ficar milionário, cara. Então as pessoas acreditam. Quando eu entrei no mercado, a promessa do momento eram as máquinas automáticas de venda. Cara, tu ia rodar um negócio, um anúncio, tu ia fazer uma sequência de e-mails, aquilo ia se vender sozinho e tu ia ficar o dia inteiro tomando água de coco na beira da praia. Essa era a promessa do mercado. E o cara entra e vê que não é bem assim, a maioria desiste. Porque começa a investir tempo e dinheiro, desiste. Mas, cara, eu acho importante, eu gosto muito de alinhamento de expectativas, sabe? Quando tu começa e tu entende que tu ainda não consegue te prometer resultado,
é diferente de te comprometer com alguns resultados, sabe? Eu não posso chegar para te falar, eu não posso te prometer que eu vou te colocar na primeira página do Google, porque não cabe a mim, né, definir isso. Mas eu também não posso me comprometer com nada, porque, né, vai que muda o algoritmo. Então, a gente vai fazer um trabalho, vamos torcer para dar certo. Cara, também não é assim. Entendeu? É uma linha tênue, né? De Exato, cara. Passar confiança, mas sem fazer uma promessa real para o cliente. Exato. Tu não pode chegar para um cliente e falar que não, tu vai me pagar R$5.000 por mês e eu vou começar um trabalho, mas eu não posso te falar o que eu vou fazer, porque isso é muito segredo. Cara, o cara não vai te contratar. Então, chega, mostra um resultado, e aí, se fizer sentido para o cliente, ele vai reconhecer aquilo. Ele vai te indicar para outras pessoas. Quando alguém chegar para te indicar, tu já cobra mais caro do próximo. Quando o outro cara chegar atrás de ti, tu cobra mais caro do próximo. E assim tu vai... Cara, daqui a pouco tu tá cobrando, tá ganhando bem, entendeu? Daqui a pouco tu tá ganhando muito bem. Eu acho que tem dois pontos aqui, né? Uma dica que está muito dentro do que o Leandro está falando, que é assim, a paciência, eu acho que é uma das skills mais importantes, é uma virtude que hoje está em falta e eu vejo que a galera precisa ter. Cara, paciência. Qualquer coisa, seja SEO, seja o que for. Você começou agora, não queira em 3 meses estar faturando R$1 milhão ou ganhando R$50.000 por mês. Você pode conseguir isso? Pode, mas se você conseguir ser uma exceção tão grande que você considerar isso, criar essa expectativa, é um câncer que cria dentro de você. Então, assim, paciência, galga aquela jornada, vai com calma, vai chegar, é inevitável. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, que ficou intrínseco aqui no papo, mas é algo que é legal ser externalizado. Perfeito. E o segundo ponto, que para mim, até agora, para um profissional de SEO, que foi o ouro, e eu quero frisar isso com muita força aqui, que para mim foi, de tudo que o Leandro trouxe aqui, foi o mais top, é a questão do posicionamento do profissional de SEO. Cara, se posicione como alguém que trabalha com um aumento de vendas e com alguém que gera tráfego. Isso é mas tão foda, porque é tão comum a galera ir atrás das características, né? Tipo, não, posição número 1 e artigo, e fala um monte de coisa que não é a linguagem do seu cliente. Exato. Não é a linguagem de quem quer te contratar. Provavelmente, só de você se posicionar dessa forma, já está com um diferencial tão robusto que acelera a sua curva. Mas acelera a sua curva, lembre-se do ponto 1, paciência, né? Não vai criar, despirocar aí, não, agora vou voar e ficar milionário mês que vem. Mas eu acho que são os 2 highlights mais fortes que eu estou tirando até agora daqui. Muito foda isso. E isso, a gente só está falando de prestação de serviço, né? Porque um profissional de SEO, ele pode muito bem, o cara sendo bom, ele pode muito bem fazer muito ganho como afiliado. O cara pode fazer, tipo assim, uma coisa que está muito sendo divulgado, está muito em alta agora, são os tais dos canais dark de YouTube. Canal dark, aquele canal que tu não aparece, não tem uma pessoa no canal, quem não entende, então, é só uma locução e uma sequência de imagens sendo alteradas, ou vídeos daqueles prontos lá. E então tem muita gente... Isso explode com AdSense, né? AdSense e indicando o produto como afiliado. Então, real. Cara, tem muito canal aí que eu sei, que eu conheço, de receita principalmente. Os caras conseguem crescer relativamente rápido, tá? Os caras já entenderam a máquina do YouTube, não é assim que tu vai fazer um canal dark agora. O que mais tem é que canal começa, o cara grava 4 vídeos, aí não conseguiu nem o inscrito, desiste. Cara, tu vai, mas relativamente tu cresce rápido, se tiver uma boa frequência e entender do algoritmo, e aí tu ganha monetização dos vídeos, e em cada vídeo que tu fizer, tu vai lá, oferece um curso, oferece, sei lá, uma panela na Amazon. Cara, tem muito mercado para quem entende disso, entendeu? Porque tem gente que gosta da prestação de serviço, mas tem gente que prefere trilhar o caminho solo. Então, tem mercado e, cara, tem gente que ganha bem. Sim. Só não pode ser sugado pelo lado negro da força, lá, começar pelos black hat, o negócio achando que é o cara, porque consegue resultado, mas assim como consegue, de uma hora para outra,
cai e aí o cara se perde, bonito. Eu achei legal o jeito que você falou ganhar bem, que pela sua cara, tipo, ganhar bem mesmo, assim, parece ser uma grana boa, de verdade. Ô, cara. Eu conheço cara que, assim, ó, eu não posso, tá, Se você assim, ó, essa coisa de eu puder posso falar falar quem é números de foda, qual que é o mas, tipo assim, ó, canal, não tem, pode tem, ser só falar quanto que ele ganha e qual que é eu o não, canal. Tô é, brincando. é que eu não posso falar qual é o canal, mas, assim, ó, eu conheço cara que tem um canal Dark Fitness. O cara só está Aham, postando. Se for pesquisar lá, daqui a pouco vai ter alguns, não vai saber exatamente qual é. Mas é só exercício físico. tá. E o cara fatura 50 mil por mês, só como afiliado. Como afiliado. Ah, tá. Ah, 50k que está legal. entrando no cara, que tá entrando no bolso do cara, só com aquele canal. Tipo assim, se o cara para de produzir, o cara quer tirar férias de uma semana, tá entrando 50k no bolso do cara. Só que, lógico, tu não pode abandonar de vez. Mas, cara, Uhum. 50k para um canal que tu não aparece ou nada, tu só fica praticamente trabalhando com edição. Tu contrata, aliás, um editor para ti e tu só está trabalhando na questão das palavras-chave. Cara, eu acho que é uma graninha bacana, meu, para um cara que se É, dedicar não, a já isso dá aí. para Ah, é jantar boa. de final de semana e jantar no restaurante, né? Já Eu grana acho, Pedir um razoável. japa, pedir um japa. não compra a Ferrari, mas o cara já consegue andar de. A Não, BMW compra já. isso um canal, né? É, Porque esses sim. caras de canal Dark, eles não têm um canal. Tu vai ter vários canais. Então, Caramba. porra, cara, é bacana isso aí, cara. Ou seja, E eu que Pega é outra estratégia aí. oportunidade que existe. eu que sou do tráfego, eu pensei o ROAS é infinito, tipo assim, não tem investimento, né? Falando de tráfego, claro, investimento de tempo, de fazer o conteúdo, às vezes do editor de vídeo, mas acabou aí, né? Não é que esse cara tá Exato. investindo 20 mil para vender 50. Não vem. É exato, cara. Tu tem um Essa é a custo parada. de tempo, né? Aham. De entender qual é que é o hype do momento, porque esse tipo de vídeo é muito do hype, né? Daqui a pouco, Tá. sei lá, deu uma notícia tal, só que tu vai lá já dá uma. Mas o YouTube, o clickbait, digamos, no YouTube, né? Aqueles anúncios bem chamativos, thumbnail, promessa, não tem problema. Então, É, tem galera boa nisso aí. Isso boa. não chega a ser black hat, né? Mas porque tu tá jogando dentro da regra do YouTube. Mas, cara, tipo, é SEO porque tu tá brigando por posicionamento. Alguém vai lá buscar melhor exercício para tal coisa. Daí o teu vídeo tá lá aparecendo e, cara, tu consegue ir bem. Muito bom. Leandro, agora a gente vai falar sobre arquétipo. A gente começou a falar, a gente tocou um pouquinho nesse assunto Uhum. no último episódio. E eu vou fazer uma pergunta um pouco mais genérica, assim, que é como que os arquétipos te ajudaram, tanto no SEO como na sua vida? Acho que é isso, essa é a pergunta para começar nesse assunto, nesse tema. Cara, maravilha. Assim, ó. Eu vejo, eu falei semana passada, na nossa última conversa, a questão dos arquétipos como uma maneira de tu diferenciar o teu conteúdo, né? Porque muita gente acaba fazendo aquele conteúdo engessado, que nem eu falei, eu vou lá, vejo o que meus concorrentes estão fazendo, vou lá, vejo os tópicos e a gente começa a desenvolver em cima daquilo. Só que aí é mais um texto, sabe? Mais um texto falando de basicamente as mesmas coisas que já estão lá. A questão bacana do arquétipo, que eu achei assim demais quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre isso aí, e me chamou muita atenção porque a primeira vez que eu ouvi falar de arquétipos foi um lançamento que o Paulo Cuenca fez. Então, o Paulo Cuenca do Aham. Instagram, e tudo mais. Uhum. E aí depois o próprio André Diamant, que já esteve nesse canal aqui, sendo entrevistado por vocês, também teve uma live dele que ele teve alguns convidados, eles começaram a tocar naquilo, cara, e aquilo lá eu comecei a ouvir e falar, cara, isso faz sentido, cara. E aí eu fui lá, comecei a estudar realmente a questão de arquétipos e eu achei que, cara, muda o jogo de uma empresa quando ela entende que ela tem uma voz, entendeu? Tu como profissional, tu tem uma voz. Tu não é simplesmente mais um conteúdo. Porque, para mim, o arquétipo ele é muito massa porque ele consegue passar uma emoção. Tu consegue passar um conceito de emoção
no teu conteúdo. Então, tu não vai ser só mais um conteúdo. Quando tu entende que o teu público tem um certo interesse e os teus concorrentes estão entregando os seus concorrentes, que eu digo, são os da SERP, né? São quem está brigando pela mesma palavra-chave. Os seus concorrentes estão entregando conteúdo, tipo, sei lá, meio pasteurizado, e tu vai lá e tu entende qual é a tua personalidade, tu entende como é que as pessoas estão buscando aquele conteúdo, e tu consegue botar uma emoção naquilo que tu está escrevendo, com uma opinião, um posicionamento, cara, tu começa a gerar uma conversa na mente do teu leitor. Tanto no YouTube quanto no Google. A pessoa começa a ver, opa, peraí, o cara está se posicionando desse jeito. Já os outros nem se posicionaram, sequer se posicionaram ou se posicionaram de outra maneira. As pessoas tendem a, mesmo os que forem contra o teu posicionamento, eles vão conversar contigo, eles vão iniciar a conversa, eles vão botar um comentário no blog, eles vão botar um comentário no canal, eles vão começar a discutir contigo e aí tu abrir um canal de comunicação com as pessoas. Mas a principal ferramenta é a seguinte, tu te diferencia no mercado como alguém que tem um posicionamento. E o brasileiro adora quem tem posicionamento. Pode ver, cara. Pode ver pelos nossos políticos. Sabe? Qualquer político que chega e fala, não, porque nós temos que dialogar, porque não sei o que, esse cara não ganha voto. Infelizmente, no Brasil, é sempre o cara que chega lá e mete uma opinião forte, que vai não vou imitar ninguém aqui, mas enfim, a gente pega os nossos últimos presidentes, sei lá, o governador de cada estado, tu pode ver que o político geralmente o que se destaca é um cara que tem uma opinião. E esses caras, para mim, eles entendem muito de arquétipo também, porque tu consegue, quando tu começa a estudar os arquétipos, tu consegue enxergar, esse cara se posicionou assim, esse assim, esse assado. Eu acho que uma coisa muito interessante do arquétipo, eu vejo que é assim, você como dá uma força e uma forma melhor para o seu texto, e, como eu falei lá na entrada, até me deu uma embolada, o texto, né, o conteúdo, ele é o rei na hora do SEO. Então, já que você precisa estar sempre se atualizando, né, colocando um conteúdo melhor, melhorando, destacando, diferenciando, etc., etc., usar um conhecimento de arquétipo para o seu texto pode favorecer essa melhoria do seu conteúdo que pode te posicionar mais acima, certo? Exato. Eu acho que seria essa utilização boa nele, né, em SEO. Exato, mas e também tu consegue criar uma congruência no teu conteúdo como um todo. Porque, por exemplo, se tu te posiciona como uma empresa, é muito mais difícil no texto escrito isso. Tá? No YouTube é muito mais simples. Tu vê os caras geralmente são mais enérgicos, ou são os caras que são mais calmos, que abraçam as pessoas. Então tu vai tendo vários. Ou é o cara que sempre traz uma inovação, sabe? É o cara que consegue te levantar, dizer que não, vai dar certo, vamos lá. É mais fácil essa personalidade. Mas no texto escrito tu também consegue usar certas expressões, certas palavras que vão ser encontradas em vários artigos que tu vai escrevendo. Então tu consegue criar essa personalidade, as pessoas começam a se conectar, gostar do que estão lendo. E como eu falei, como tu tá te posicionando geralmente com uma certa opinião, com uma coisa, as pessoas elas concordam ou discordam e elas começam a querer consumir mais o teu conteúdo. Porque não é um conteúdo, ele não está insosso. Pode falar. Você tem algum case assim que você, tipo, usou o arquétipo, você estava lá com, sei lá, com um artigo, por exemplo, ou até mesmo com uma comunicação de vários artigos e estava tudo meio frio, né? Tudo meio morno. Aí você usou esse conceito do arquétipo, mudou a comunicação e você lembra de ter visto um resultado diferente, assim, de alguma forma? Você tem algum case que você utilizou os arquétipos? Cara, assim, ó, eu não vi de verdade melhoria na questão dos posicionamentos. Mas eu percebi que a partir do momento que a gente começa a botar essa emoção
texto, essa personalidade, a gente consegue receber muito mais feedbacks, muito mais comentários. As pessoas, elas interagem mais com o teu artigo, e quando a gente usa isso em vídeo, elas interagem mais com o teu vídeo. Tá. No YouTube, interação, ela aumenta muito a relevância do teu vídeo. Uhum. No Google não é tanto assim, entendeu? O Google, ele entende que as pessoas estão interagindo, mas não tem aquela coisa tipo de YouTube, de Facebook, que quanto mais comentários tu tiver, mais tu ganha relevância, né? Mas eu noto assim, ó, para mim é bem nítido que onde eu consigo entender qual é a personalidade, qual é o arquétipo, e eu começo a trabalhar isso, a gente consegue mais engajamento das pessoas. Uma coisa que fica bem nítida é o tempo lá, não é a taxa de rejeição, é o tempo Time no watch. Analytics. Isso, o Watch time. Né? O watch time no YouTube, mas no Google Analytics lá é o tempo Tá. que a pessoa Tempo fica na médio sessão. na página mesmo. O tempo médio na página também aumenta. Tá. Legal. Você Muito consegue, vamos colocar um pouco mais de forma nessa questão de arquétipo? Você está trazendo muito do impacto dele, principalmente em vídeos. Você consegue puxar na sua memória, Leandro, alguma, por exemplo, cara, geralmente, quando você tem um arquétipo do governante, os vídeos vão numa linha X. Quando você tem um arquétipo do bobo da corte, geralmente o seu vídeo, você já muda o fundo, você já faz tal coisa, você já muda assim, para a gente entender mais ou menos como ficaria na prática essa aplicação. Cara, é exatamente isso. Por exemplo, um canal que eu estou trabalhando agora, que é o da minha esposa, ele está bem no comecinho, assim, que é o que eu posso falar, porque nesse, né, não tem o contrato de confidencialidade. Tá? A gente está trabalhando muito o arquétipo não é o bobo da corte, cara. Deixa eu só pegar aqui para eu ver exatamente aqui com ela aqui, ó. É o inocente. É o inocente que a gente está trabalhando com ela, tá? Porque assim, ó, é a questão. Deixa eu só achar vocês aqui de volta. O inocente é aquela pessoa, é aquele arquétipo que ela tá lá, ela às vezes ela conta uma piadinha, mas fica meio assim, porque é muita personalidade dela, sabe? E a gente consegue dar uma pitada de humor nisso. Então, como muitas vezes os nossos filhos estão junto com ela lá, então tem criança, então às vezes sai uma maldadezinha, mas é uma maldadezinha que logo ela fica meio envergonhada, ela fala as coisas. Quando a gente quando ela erra alguma coisa na gravação ou dá alguma coisa errada na receita, a gente deixa justamente porque faz sentido, porque ela, olha só, não deu muito certo, vamos lá, volta o vídeo. Então, isso faz com que muitas pessoas se conectam. É um canal de receitas, o canal dela, né? As pessoas, no começo, era muito frio, era muito certinho, não tinha erro, não tinha, era um roteiro bonito, e as pessoas não interagiam. Quando eu comecei a entender, eu falei, não, para aí, vamos estudar um pouco da tua personalidade, vamos ver quem são as pessoas que estão assistindo. E a gente começou a usar esse arquétipo do inocente. Cara, a interação com o vídeo, as pessoas falam, nossa, que legal. Isso já aconteceu comigo, eu também já deixei queimar tal coisa, e não sei das quantas. Cara, isso ficou nítido no canal dela. E, inclusive, a taxa de inscrição começou a aumentar também. Naqueles vídeos que começou a ser utilizado isso. Caramba, muito louco. É que no vídeo você pode usar o arquétipo para a forma que a pessoa vai falar, você pode usar na edição, na roupa, no cenário, nas músicas, você usa em tudo, né? Então você puxa tudo para um lado e fica muito mais forte a comunicação. Essa é a impressão que eu tenho. Mas eu acho que uma coisa muito legal que você falou do arquétipo é essa congruência que você acaba tendo na comunicação como um todo, né? Se você sabe que o arquétipo, por exemplo, é do inocente, você vai fazer um artigo de blog usando, né, esse arquétipo, você vai fazer o vídeo no YouTube também, tudo vai girar em torno disso. E aí isso acho que causa uma congruência. O governante, ele tem que ser mais organizado. Ele tem que organizado? O governante, sim, o governante é o cara organizado. Ele geralmente tem, ele tem links
em locais, tipo assim, como que eu vou explicar, cara? Tu vai fazer o arranque do governante. Ele tem que ser um tom mais sóbrio, o texto geralmente é maior, tu escreve mais no imperativo. Já o arquétipo do fora da lei ou rebelde, que dependendo do livro que tu lê, muda o nome. Fora da lei ou rebelde, ele já é um cara mais contestador. O governante, ele faz afirmações de coisas. Ó, isso é assim, de acordo com os estudos, assim. Já o rebelde ou fora da lei, ele nunca faz uma afirmação. Geralmente ele faz uma contestação e ele fala, ó, para mim não é bem assim, ou o que funcionou para mim foi tal coisa, sabe? É uma linguagem mais informal, não pode ser tão sóbrio, sabe? Já o governante tem que ser uma linguagem muito mais formal. Tu vai escrever textos com parágrafos maiores, tem isso aí também. Tu vai escrever textos com parágrafos maiores, tu vai respeitar muito mais, obrigatoriamente tu vai respeitar mais a gramática culta. Já, por exemplo, o fora da lei não, ele pode usar alguns termos, algumas expressões, algumas gírias que vão fazer muito mais sentido, sabe? E uma afirmação, por exemplo, ó, o que dá certo é isso. O fora da lei não é congruente, não faz sentido ele falar isso. Geralmente ele diz, ó, para mim deu certo assim. Testa aí, depois vê como é que é para ti, sabe? Tipo, se vira aí, assim, Então, né? Eu não sou um tipo guia assim, para você. não tô aqui para te ensinar nada, mas se tu quiser me escutar, é isso aqui que deu A certo. responsabilidade é Porque sua, isso né? faz sentido. Tipo isso. Tipo, faz ali, se der errado, o problema é teu. É mais ou menos isso, porque tu entende que existe uma linguagem. E quem está lendo aquilo se identifica, entende que aquele texto ele tem uma coerência, ele tem uma personalidade. Cara, porque o arquétipo é justamente isso. Ele coloca uma personalidade. Tipo assim, tu entra numa loja da Harley Davidson, por exemplo, cara, as motos elas não estão alinhadas. Tipo, se tu entrar numa loja sei lá, da BMW, geralmente os carros eles estão mais alinhados. Numa loja da Harley Davidson, as motos elas estão colocadas no meio da loja. Tu vai andando, tu tem que meio que desviar delas, sabe? E as coisas elas não são simétricas. Geralmente a loja da Harley ela é meio assimétrica. Tipo lá, que nem aqui, como é que eu vou explicar? Como se nessa parede aqui eu fosse colocar um guarda-roupa, mas eu inclinasse um pouco o guarda-roupa. Justamente para dar um ar de bagunça, sabe? Desordem, assim, aham. De desordem, não é bagunça, é um ar de desordem. E isso aí, tu não nota. Tipo assim, quando tu entra na loja, tu não entende de arquétipos, tipo assim, não é uma coisa que te chama a atenção conscientemente. Mas quando tu para e pensa, cara, faz sentido, porque, sei lá, é como se eu tivesse chegado aqui, vou colocar essa arara de roupa, de jaqueta de couro. Não vou organizar bonitinho, eu coloquei aqui. Vai ali, escolhe a tua, sabe? Já numa BMW, por exemplo, a pessoa que compra, ela já tem ela espera um atendimento ou encontrar as coisas de uma forma mais ordenada. Só que eu saí de SEO e fui para a loja, mas é mais ou menos para entender, sabe? Quando o teu arquétipo ele é do governante, tu tem que ter os links nos locais certos, o teu site ele tem que ser ele tem que passar uma imposição bacana, sabe? Cores também, tudo isso tem a ver com o que tu tá passando. Mas, como eu falei, diretamente não vai aumentar a tua posição, o teu posicionamento no ranking. Só que as pessoas interagindo mais contigo, ficando mais tempo no teu site, navegando por outras páginas do teu site, isso faz sim com que o Google entenda que, opa, a pessoa entrou naquele site por determinada palavra-chave. E ela continuou navegando no site, então esse site é relevante, isso é bacana. Então, pelo comportamento da pessoa dentro do site, tu acaba ganhando relevância. E posições, né? Eu acho isso fantástico e que dá uma vida maior para a marca. A gente fez aqui na nossa um trabalho de encontrar, mapear arquétipo, etc.
E eu queria ouvir sua resposta a respeito de... Você falou que o canal da sua mulher, por exemplo, vocês encontraram o arquétipo inocente. Isso. E se eu não tô louco aqui, você falou bem essa palavra, encontraram. E aí seria a minha dúvida, arquétipo, você encontra ele naquela pessoa e começa a envelopar todo aquele material, aquele conteúdo, etc., com aquele arquétipo depois de encontrar, ou de repente o canal da sua mulher de receita a gente poderia, pô, agora vamos fazer um governante aqui, é isso, muda você aí 100% e vamos para cima. Cara, aí que tá. Uma empresa, tu consegue entender, estudar um pouco mais o mercado e entender o que os teus clientes esperam daquilo, como é que eles gostariam de consumir, digamos. Tu consegue fazer um trabalho para criar um arquétipo para uma marca. Agora, no caso de uma pessoa, eu, particularmente, eu não consigo ver uma pessoa sendo de um arquétipo e passando por outro arquétipo num vídeo, sabe? Eu acho que faz muito mais sentido, é muito mais... tu passa uma verdade muito maior, que no caso da minha esposa, a gente encontrou, a gente foi lá, estudou, vamos ver aqui, ó, seria governante? Não. Você é mago? Não. Fora da lei? Não. Herói? Não. Aí que pá, cara, inocente, ali é mãe, faz receita, poderia ser o cara comum, que também tem muito a ver com receita, mas a gente entendeu que o inocente, no caso dela, até daria para trabalhar o cara comum, mas o inocente traria uma pitada de humor que ela já tem, embora ela sempre, a vida inteira dela sempre se posicionou muito séria, mas nos vídeos ela ficava mais descontraída. Então a gente notou, olha, faz muito sentido. A gente estudou arquétipo e viu, cara, vamos fazer desse jeito, vamos testar, vamos. Então eu acredito o seguinte: geralmente dentro de uma empresa tu tem um líder. Aquele líder vai ter um arquétipo. Se tu conseguir respeitar, conciliar o arquétipo daquele líder, que é quem toma as decisões, ele está tomando as decisões muito mais baseado na personalidade dele, querendo ou não, né? A gente acaba decidindo muito mais pelo emocional do que pelo racional, na maioria dos casos. Se tu conseguir conciliar e fizer sentido para a marca, cara, vai ser a coisa mais assertiva que tu vai fazer. Porque, inclusive, na hora que tu mandar um texto para ele aprovar, ele vai ler aquilo e vai dizer, nossa, tá muito bom esse texto, vamos aprovar, não precisa mudar tanto assim. Porque, às vezes, geram esses conflitos, a gente não entende, né? Um redator escreve um texto com uma visão, quando passa para o cara que vai aprovar, né, para a empresa que vai aprovar, tipo, o texto tá bom, não tem nada de errado. Só que o cara lê aquilo e fala, cara, não tá bom, não sei porquê, mas não tá conectando. E na verdade é isso, algumas palavras, algumas frases, o modo como o texto é construído, ele não desperta na pessoa aquela Falta um vontade de ler. sal, né? Tipo, fica sem tempero, parece. Exato, cara. Por exemplo, assim, ó, eu descobri, quando eu estava estudando, descobri que o meu arquétipo é o do fora da lei. Tá? E cara, fez muito sentido. Tipo, eu até consegui ficar mais amigo dos meus amigos que são governantes, porque fora da lei o governante é o oposto total. Porque eu comecei a entender que muitas das críticas, né, que a gente acaba recebendo no convívio não era uma crítica da minha pessoa, mas sim atitudes que geralmente o cara, eu, por exemplo, eu sou muito impulsivo, assim, tem coisas que eu faço, cara, que vontade de ir para a praia, vamos, pega coisa, vamos arrumar aqui e deu. Depois a gente pensa, quando chegar lá a gente pensa o que faz. Já um governante ele não consegue ser impulsivo. Não é que é certo ou errado, mas ele não consegue, ele precisa se planejar, ele precisa programar, ele precisa entender as coisas que podem acontecer. Então, dificilmente uma marca, lógico, uma Harley Davidson hoje, ela tem um arquétipo, a Harley Davidson tem um arquétipo de rebelde, independente de quem está assumindo o cargo, porque tu conseguiu criar na marca essa personalidade. Mas se é uma empresa, se é um eu presa, ou um canal no YouTube onde aparece uma pessoa de verdade ali, é muito complicado tu mudar aquilo, porque para ela não vai ser natural. Então ela vai começar a ter atitudes que são incongruentes. Uhum. Isso Muito é bom. muito forte, cara. Isso é muito legal Muito e louco, dá né? um ar muito diferente para a marca.
é um conteúdo que eu quero me aprofundar mais e achei bem legal de ter trazido aqui no podcast. Leandrão, Cara, então, aquele livro lá, eu não sei se é hora de falar, mas faz muito sentido. manda Então, bala. indicar o livro aquele, O Herói e o Fora da... O O Herói Herói e o Fora da Lei. Cara, Uhum. eu acho esse nome tão nada a ver, cara, porque parece um western, uma coisa assim, né? Mas, cara, é um livro perfeito para que, tipo assim, as duas autoras pegaram o livro, estudaram os arquétipos e levaram esses arquétipos para o lado empresarial. Então, o livro é cheio de exemplo, é cheio de contexto, um monte de coisa. Cara, é muito bom esse livro. Exatamente isso aí. Para quem Clica estiver no vendo no YouTube, YouTube, aí é tá na esse livro tela. aqui. Ó. É bem legal. Exatamente isso É bem aí. legal Cara, mesmo. esse livro é muito bom. Ele serve como um ponto de partida excelente, até para tu te descobrir como gestor, sabe? Muitas vezes tu... Cara, eu até me libertei, porque geralmente quando ia fechar entrevistas, negociações, eu me colocava como um governante para ser muito organizado, sabe? Mas aí quando eu entendi que, cara, não, eu sou meio desordenado mesmo, assim, até que eu tô aqui hoje até meio descabelado aqui, né? Nunca um governante iria fazer um podcast descabelado. Mas, enfim, faz parte. Faz parte. É seu arquétipo, poxa. É o arquétipo, cara. Aí quando eu chego lá, lógico, eu não chego desordenado no cara lá de camiseta da Marvel para conversar com você. A não ser que seja, sei lá, a não ser que o cara que me contratasse fosse uma loja de quadrinhos, até faria sentido, mas geralmente o cara vai ali, mas tu chega mais poderoso de ti porque tu começa a entender que certos valores, certas coisas que na tua cabeça não ficam sérias, elas fazem sentido quando tu entende essa questão de arquétipo também. Não, eu acho fantástico, cara. Eu acho fantástico ter trazido isso aqui, coloca mais forma, principalmente para quem quer dar mais vida para um canal, para um site, para uma marca, até para si próprio, né? Eu acho que autoconhecimento é uma coisa que a gente tem que passar a nossa vida indo atrás, buscando, porque sempre tem coisas novas, sempre tem coisa para aprender. Então, Exato. conteúdo de extremo, extremo, extremo valor. Leandrão, estamos chegando aqui no final do podcast e Olha aqui a gente aí. vai ter, depois de o podcast mais longo agora, oficialmente. Fala aí, Gui. Com Porque certeza. praticamente foi um só, né, cara? Então, assim, acaba somando tudo ali, né? Mas teve muito conteúdo e foi legal porque, assim, a gente passou por várias coisas e foi realmente abrindo caixas e fechando elas de diferentes temas, né? Não foi uma coisa loucura, um tema que a pessoa sai sem saber o que aconteceu ali, só um bate-papo. Não, teve conteúdo. Eu, pelo menos, não sabia nada de SEO. Falei lá no começo da parte 1, e agora, poxa, eu já estou muito mais capaz, muito mais preparado para entender como funciona, etc, etc. Ah, Então, que acho que bom que foi tu falou isso, realmente... cara. Já pensou se fosse, Não, lá atrás eu não entendia nada e continuo não entendendo nada. e agora ferrou Explotei aqui. porque já era. Nada, cara. Teve muita valia. Acho que foi realmente um podcast. Foi tanto Que que a gente bacana, até cara. chamou ele de o guia definitivo do SEO, o primeiro episódio, porque assim, cara, é um guia, sabe? Tá Tanto muito que legal. ele nem vai ser de graça, né, Rod? A gente decidiu que a gente vai A gente vai empacotar ele. cobrar. Cara, estamos chegando aqui no final do episódio, então. Foi um conteúdo supremo, tenho certeza que uma galera aproveitou. Depois a gente pensa no valor para ele, para cobrar, etc. Mas agora a gente vai fazer 4 perguntinhas aqui no final. E aí você tem o desafio de ser sucinto para ser assim, você tem que soltar o ouro. Mas a gente vai conseguir te conhecer um pouco Maravilha. mais e sair um pouco mais dessa linha técnica, etc. Sucinto é uma coisa que é complicada, não sei se vocês notaram, mas eu vou me esforçar o máximo possível agora para ser sucinto. Você vai conseguir. Primeiro cara, qual que está sendo hoje o seu maior desafio? Seja o que for, se quiser trazer uma parte mais filosófica de vida, que é algum momento que você está aprendendo algo, que você está experienciando algo diferente, ou profissional, mas você acha que expor esse desafio para a audiência seria legal, seria uma coisa interessante, porque outros podem estar vivendo igual e teria algum aprendizado envolvido ali. Cara, um desafio muito grande para mim está sendo hoje a questão de gerenciamento mesmo de equipe. Tá? Tem gente muito boa
trabalhando comigo, de verdade. Porém, sei lá, talvez eu não vou botar a culpa no meu arquétipo agora do fora da lei, mas assim a questão de delegar coisas, isso até eu falei no Mastermind semana passada, isso está sendo um desafio muito grande para mim, porque eu ainda caio no erro de muitas vezes delargar, e aí a pessoa da minha equipe fica perdida. E muitas vezes eu noto um receio da pessoa chegar para mim e falar: olha, tu não me explicou tão bem, vamos de novo. E aí tem isso. Então eu tô com um problema hoje que eu vejo, é isso. Porque, enfim, já não fui sucinto, mas é gestão mesmo, sabe? Porque eu fui muito acostumado em fazer as coisas. Como eu falei lá no começo, eu cuidava do site, eu via velocidade, escrevia os artigos, e fazer essa mudança de setor, sabe? Começar a abrir mão de fazer e ser o cara que cobra, às vezes eu me perco mesmo. Não tenho Boa. vergonha de falar. Eu tô querendo melhorar muito nisso, preciso Não, melhorar, mas é isso. Essa parte eu também não... Isso aí é com o Rodolfo, ele que manja de cobrar as pessoas, ficar em cima, organizar a casa. Boa. Leandro, próxima pergunta. Qual conselho você daria para você lá atrás? O que é lá atrás? Pode ser daqui 20 anos atrás, vamos dizer, 20 anos atrás. Qual conselho você se daria? Cara, há 20 anos atrás eu dizia para mim mesmo assim, cara, não desiste do SEO. Olha Em só, 20 caramba. anos não, 12 anos. Em 2010 eu trabalhava com SEO. E aí eu me larguei de mão, fui começar a fazer outras coisas, justamente por aquela ansiedade de demorar demais os resultados. E eu vejo que as oportunidades que eu perdi lá atrás, justamente por estar começando o marketing digital como a gente conhece hoje, de mercado de afiliados, de Hotmart, acho que nem existia Hotmart em 2010, não sei que ano que ela começou, mas mais ou menos nisso ali eu vejo que hoje eu poderia ter resultados diferentes e teria com certeza muito mais conhecimento do que eu tenho hoje. Mas eu acho o seguinte, se tu faz uma coisa que tu gosta e isso tem uma perspectiva de futuro, também não adianta eu gostar de jogar videogame e ficar o dia inteiro jogando videogame e passar fome, né? Eu sei que eu não vou conseguir entrar em nenhum campeonato de videogame por enquanto. Mas se tu faz uma coisa que tu gosta de fazer, te dá prazer em estudar sobre aquilo e tem perspectiva de mercado para isso, não importa se está ganhando pouco hoje, faz, te especializa. Porque no SEO principalmente, mas cara, em qualquer área, vocês que também trabalham em outras áreas, qualquer área do mercado hoje carece de bons profissionais. Se tu entende do que tu faz com vontade, tu está preocupado não com o teu ego, mas com o resultado da pessoa que conta com o teu trabalho, cara, tu cresce assim gigantescamente hoje no mercado. E agora uma pergunta mais pessoal, bem pessoal, na verdade. Leandro, você acredita em Deus? Acredito que existe. Eu já fui católico praticante de primeira comunhão, de crisma, casamento na igreja e tudo. Hoje, eu acredito que sim, existe alguma coisa no bom sentido, existe algo maior, uma energia, pode ser Deus mesmo, o Deus que, enfim, bíblico, mas eu não sou ateu e eu gosto, me sinto bem tendo essa fé. Gostaria de ter a fé que eu tinha antes, numa igreja, numa religião específica, porque era bacana, de certa forma, mas eu tô feliz do jeito que eu tô hoje acreditando aqui, mas se eu acredito, se aparecer alguma coisa que aumente a minha fé em determinada, sei lá, segmento, eu ficaria feliz assim também. Que volta que eu dei, né? Se cara ser sucinto não é comigo, cara. Não, mas isso foi, Não, mas foi super claro. tá seguindo, fica tranquilo. O que te motivou a chegar onde você chegou? Né? Qual foi a sua grande motivação lá atrás, de repente, com
18, 20, 25, não importa necessariamente a idade, mas lá atrás, qual foi o seu grande motivador? Tá. Lá atrás, o que me motivava era reconhecimento. Eu queria ser alguém reconhecido. Aí aconteceu algo muito doido, assim, parece clichêzão, mas eu casei e tive filhos. Cara, aí tchau pro reconhecimento. Não me importava mais com o reconhecimento. E era doido, porque quando eu só queria o reconhecimento, eu não tinha. Então eu vivia muito frustrado com isso. Quando eu larguei mão de querer o reconhecimento, e eu olhei e falei, cara, tem essas pessoas aqui que dependem de mim, vamos fazer as coisas acontecerem? Vamos. E eu tirei o ego, né? Quem quer reconhecimento, quem só quer isso, é ego. Quando eu tirei o ego, e, cara, não que eu tenha um reconhecimento hoje, mas as coisas melhoraram, cara. Minha vida ficou muito mais leve, resultados começaram a surgir, e cara, hoje é isso, é poder estar aqui morando a 2 quadras do mar, e passear com os meus filhos, sabe? Esse é o tipo de coisa hoje, não é Ferrari, não é nada, mas é poder olhar para os meus filhos, jogar videogame com eles, essas coisas. E eu sei que para manter isso, eu preciso de resultado. Então é isso que me motiva hoje. Excelente, cara, linda resposta. Leandro, se você pudesse dar uma indicação para alguém, seja um livro, seja um pensamento, seja um filme, seja uma série, um documentário, não importa o que seja. Não precisa ser necessariamente tá? Pode ser várias coisas, vários livros, whatever. O que você indicaria para quem te acompanhou pela parte 1 e parte 2 até aqui? Cara, maravilha. Tem um livro, tá, no Kindle, para SEO, para quem quer estudar mesmo SEO, que se chama SEO Fitness Workbook. É bacana porque tu vai comprar ele uma vez só. Ele não é tão barato. Eu não lembro quanto é que eu paguei, mas eu lembro que não era muito barato na época. Tu vai pagar ele, vai comprar uma vez só e ele atualiza todo ano. Então é bacana isso. Tá? Ele é em inglês, então já pode ser um empecilho para quem não domina a língua, mas é um livro muito bom que dá umas bases. Deixa eu não falar palavrão, né? Dá umas bases fortes assim para SEO. E cara, de filme, cara, tem um filme que eu acho demais, cara, assim, ó, não que seja um bom exemplo, mas assim, ó, O Lobo de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio. Eu acho que todo mundo deveria assistir, cara, porque é incrível como o cara sabia se vender. É isso, cara, é o se vender. Eu não estou falando que o exemplo dele como, sei lá, como personalidade não era tão bom, mas é um filme bom, cara. Porque justamente isso, ele estava preocupado com o resultado. Depois ele se perdeu, mas vale a pena, cara. Eu gosto muito desse. É uma boa lição de moral, assim, de vida. Nossa, é muito bom esse filme. Tem várias cenas marcantes lá, né? Só de É demais, cara. Esse filme é demais. Ele é divertido pra caramba para assistir e, ao mesmo tempo, cara, ele te faz refletir até onde tu tá disposto a ir, né? Então é bom tu refletir isso. Exatamente. Dinheiro também, até onde você quer. O que você quer fazer pelo dinheiro, né? Exato. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast Teste AZ. Leandro, eu vou pedir para você deixar os seus contatos aí para quem tiver interesse em falar com você. Vou pedir também uma mensagem final. Maravilha. Mas antes, você que está aí ouvindo a gente, se inscreve no nosso canal do YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, dá um like, interage com a gente também. Fala o que você achou aí desse episódio, do primeiro episódio que a gente fez com o Leandro também, e deixa um comentário aí se você quiser. Então, Leandro, para finalizar, cara, em primeiro lugar, muito obrigado também por ter participado aqui, foi um prazer ter você aqui de novo. E a gente está em pleno feriado aqui, quinta-feira, né? Estamos gravando aqui no meio do feriadão, então obrigadão aí por ter separado esse tempo para a gente. E então é isso, deixa os seus contatos aí e uma mensagem final para a galera sobre qualquer coisa. Show. Assim, ó, primeiro, deixa eu me desculpar por estar com a câmera desligada aqui, né? Não sei se chegou aí para o ar o porquê que ela está desligada, que eu tive um problema de conexão aqui. A gente está tentando não cair mais. Não é por rebeldia nem nada de, cansei, não quero mais. É o arquétipo. Deixa eu ligar.
É hora que é, claro, não quero mais que vocês me vejam. Não, não é isso. Então, tá. Cara, eu vou deixar o meu Insta, é @LeandroMantelli. Não se assustem se entrarem lá e enxergarem fenos voando, porque eu posto bem, bem pouco lá. Mas é bacana, dá para entrar lá, troca uma ideia comigo, manda direct, eu vou responder, tá? E cara, mensagem... Cara, eu vou falar assim, a pergunta que tu fez lá do Leandro de antigamente, assim, não deixem nunca, tá? Nunca deixa o ego falar mais alto. Porque, cara, o ego... Tem até uma banda que eu gosto bastante, que se chama Ego Kill Talent. Não sei se vocês conhecem. Cara, o nome da banda é perfeito, cara. Meu, assim, ó, o ego, cara, tu não precisa falar para as pessoas que tu é bom. Deixa que as pessoas reconheçam isso. Se ninguém estiver reconhecendo, é porque tu não é. É simples assim, cara. Trabalha mais, gera mais resultado e uma hora elas vão reconhecer. Se ainda não estiver reconhecendo, trabalha mais, gera mais resultado, cara. E se ainda não reconhecerem, aí tu troca de ramo, porque aí tu tá num lugar que ninguém vai reconhecer mesmo. Mas não deixa o ego falar mais alto. Porque o ego vai te impedir de ter resultados, vai acabar com os teus relacionamentos, vai te tornar uma pessoa insuportável. E, cara, as pessoas mais bacanas do mundo, as que mais têm resultado, que eu conheço, eu conheço bastante gente com resultado, são as pessoas mais simples e mais de boa de conversar do mundo. Então, essa é a frase que eu quero deixar assim, cara. Porque o resto vem. Se tu reconhecer que tu não é tão bom assim, mas que tu tem potencial, acredita no teu potencial. Não deixa ninguém falar que tu não tem potencial. Não é potencial que eu tô falando. Mas é resultado. Corre atrás e, cara, o reconhecimento vem, os resultados vêm e tudo fica mais leve. E os amigos continuam, né? Principalmente. Sensacional. Então, para você aí que achou que era só, né, entre aspas, SEO, não, tem muito mais aqui, fechou com chave de ouro. Leandro, brigadão. Pessoal aí que está ouvindo a gente também, muito obrigado. Maravilha, e até galera. O próximo episódio. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Falou, tchau, Obrigado, tchau. Tchau.